Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis, bienvenidos. Es nuestra segunda parte de la Parashá. Va a ir a la clase número 4. Nosotros estamos ali en los párrafos 10 al 12. Hemos visto en nuestra primera parte, ¿no? Y con un shalom bien grande porque la cosa es bonita. Estás viendo de los 72 nombres, cómo estamos viendo, cómo funciona, cuánta cosa. Cuando estés viendo el video, tome los apuntes. El cerebro tiene que empezar a funcionar, tengo que hacer deducciones. ¿Por qué eu tenho que hacer deducciones? Mira, isso aqui é que é bonito, mas isso aqui é importante, ó. Por quê? Há uma parte qualitativa do processo para entender de los 72 nomes. O que quer dizer isto? É o estudo científico para recopilar, é um método, não? Dados não numéricos, não são de estadísticas, distintas ao experimento. O que quer dizer? Que nós pensávamos que era A, B, C e D, porque assim está e todo mundo ensina e comparte, mas começamos a descobrir por esse método que não é A, B, C e D. Há outro jogo no processo sem formular estadísticas, não? Então, estão ali, entrevistas, encuestas, grupos de discussão técnicos, de observação. Agora, entrevistas, não é que eu vou ir a falar com as pessoas, é formar grupos para estudar Torá. Quando me está falando de encuestas, é sentar e poder ajudar as pessoas. Não é coisa fácil, não é? Isto, haver esta casa de Hillel e Shammai trabalhando juntos. Não deve de Hillel é a tabla do lado de la derecha ou de la izquierda. E Shammai, ele é de la tabla do lado de la derecha ou de la izquierda? Buena pergunta. Grupos de discussão técnicos, que quer dizer? Que se trabalha sobre uma normativa estabelecida, essa norma está estabelecida no Zohar. Então, quando se feito todo esse trabalho aqui, e se vai por aqui, se vai por allá, o que ocorre? A conclusão não é sacada aqui adentro, não é sacada dentro do elemento qualitativo, é sacado dentro do elemento quantitativo. O que quer dizer? Que se vão tomar estes elementos, toda esta evidência, e aqui se vai estabelecer, se vai formular, se vai exponer o conceito. Isto é novedoso, por isso de los 72 nomes, não só os 72 nomes de Maguen David está indo despacito, se está armando, observou? Há que reestruturar todo. Está vendo aqui o Maguen David? Isso de isso é o que está nos manuais de Cábala. Isso aqui tem que abrir, tem que entender. Quem abriu isso foi Lamorá. Já me hizo reformular 3 vezes a classe. Então, o que ocorre? Há que reestruturar tudo. Está vendo aqui? Reposicionar Israel el árbol de la vida. ¿No ves? Se le tomó a Israel y se dio unos privilegios enormes, se colocou em um sitial e aí estamos todavía batalhando dentro de nós agora para poder sacar essa parte literal do mecanismo. Há que abrir o árbol de la vida, há que reposicionar Israel en el árbol sefirótico. Israel es Yasherel, el estado de Israel es una cosa. Y otro detalle, ¿estás viendo aquí? Puedes ver aquí, aquí yo tengo. Estoy con mi amuletito. Si yo levo el librito de bolsillo junto conmigo, esto me va a proteger. No me va a proteger a menos que lo estudie y que pase de allí aquí adentro. Y observo. É uma beleza atrás outra. Isto de aqui é o resultado desse trabalho e chegamos no elemento quantitativo. Se acorda que se disse que em dias de Mashiach ele vai ter que levar todos os rabinos a Teshuvah. E quando falamos de rabino, a primeira coisa que nos vem na mente é aqui, é Israel, que Mashiach vai levar todas as yeshivas dos rabinos a ser Teshuvah. Negativo. Eu não estou sabendo analisar os dados, não? Nem de entrevistas, nem de encuestas, nem de los grupos de discussão, nem dos grupos de observação, nada. Estou sacando uma conclusão literal. Los rabinos, temos uma parashá, ela, se não nos vai falhar a memória, ela deve estar no Sefer Bemidbar, donde se habla que el Eterno tiene una berajá, ¿sí? Y para recibir o acceder a esa berajá hay un nivel de dificultad, pero los coanins, los levins acceden a ella de forma más fácil y las mujeres y los niños también. Entonces, cuando está hablando de rabinos, en esta clase se explica, el Zohar dice que rabino
es un lenguaje de las ramas, no tiene nada que ver solo con los rabinos y con las yeshivas y todo más. Rabino es todo aquele que estudia e hace um liderazgo em uma comunidade que tem que ver com a espiritualidade. Então, o rabino de acá, en el lenguaje de las ramas, es el cura, el padre, el sacerdote, el obispo, el pastor, el misionero, el rabino, el moré, el roé, como lo quieras llamar. El Mashiach va a tener que agarrar todos estos maestros de Cábala de ahora, no es los rabinos, ellos entran también juntos, pero son todos los maestros de Cábala, agarrarlo de las orejas y llevarlos a Teshuvah, a toditos, se imaginó, todo el mundo que está en el YouTube, haciendo sus programas, todo, tienen toditos que hacer Teshuvah. Eso es lo que dice aquí. Levar a los rabinos a Teshuvah. Y nosotros, ¿qué hicimos? Lo hemos agarrado esto y lo hemos encajado aquí por causa del árbol de la vida, por supuesto, a Israel físico. Por eso hay que reposicionarlo. Bienvenidos, un shalom bien grande. Si nos cansamos aquí, ¿qué quiere decir? Que allá arriba debe estar un rebolizo de aquel. ¿Se acuerda de la última clase lo que hemos visto? Moshe Rabbeinu está en la Sefirá de Netzach y él habló, se quejó con el Eterno utilizando el nombre Aleph Dalet Nun Yud, que está en la Sefirá de Malchut. Entonces aquele segundo grupo de sábios dijo, ¿sabe qué? Moshe Rabbeinu não cometeu nenhum erro. Que explicação espetacular, incrível a classe, não? Ele é o maior, se dirigiu hacia o menor. E aqui hemos visto que Malchut é uma casa e que Moshe Rabbeinu é o dueño sobre a casa. Então ele tem a autoridade de venir e poner ordem a la casa. Entonces, bienvenido a nuestra clase número 4. Es la segunda parte, las cosas que están que arden. Comentem los grupos, entre, siga investigando, buscando. Não tem problema se se equivoca, não tem problema se está dando os primeiros passos, estou mesclando de aqui e de allá. É importante que eu dê o primeiro passo. Com o tempo, com o exercício, vou ir entendendo, limpiando e vamos ir fazendo as coisas bem. Todo o mundo é importante, está no WhatsApp, está no Telegram, para que estés aí, se está levando muito bem, que o Eterno me los bendiga e a estudar. A melhor forma que podem colaborar é estudando. Mira, está fazendo todo o processo que há que fazer, tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, vamos à classe, porque vai estar, uma beleza. A nós nos encantam os movimentos no árbol da vida. Y es nuestra clase número 4, el segundo año de lectura. Y no te olvides, a pesar de los pesares de todo, Moshe hace lo que el Eterno se le pidió. Entonces, bienvenidos. Vamos a disfrutar y vamos a analizar el primer grupo y cómo ellos saca ahora sus conclusiones. E observa que todos os movimentos têm que ser hechos en el árbol de la vida. Por isso, quando se trabalha com os 72 nomes, não é posicioná-lo en el árbol, é entender o movimento de energia que há. Mira, tu podes compará-lo com a escola de Hillel e Shammai, tu podes compará-lo ali com Moshe Rabbeinu, quando ele iniciou o processo, com Habacuc, com o profeta Elisha, com a Merkavá. Todos são movimentos que se vão fazer aqui. De acordo a esses movimentos, eu posso ir deduzindo a partir do elemento qualitativo, não vê sentando-se, o debate, não vê todos aqueles elementos. Todos os movimentos são hechos no árbol da vida, todos eles, seja do primeiro grupo como do segundo, vai estabelecer esse mecanismo. Está vendo o primeiro grupo? Moshe Rabbeinu é superior e aqui está o inferior, que é o nome do Eterno no mundo de Malchut. Lo mismo es con los 72 nombres. Yo puedo analizarlo a partir del funcionamiento de las escuelas de Shammai y Hillel, a partir del profeta Habacuc, a partir de la acción de Elisha. Y para Elisha no es solo el capítulo 4, tengo que ver el capítulo 2, 3, 4 y 5, armar toda la historia para ver el movimiento. Hay el carruaje, la Merkavá. ¿Cómo sería el movimiento de la Merkavá? Dentro do árbol Sefirá, todos esses detalhes. Então, el Zohar, com grupo, que é o segundo grupo que defende a Moshe Rabbeinu, disse que Moshe é
Es como el dueño de la casa, ¿no ve? Aquí está la casa, hemos visto en la clase pasada, aquí está la casa y el dueño de la casa está aquí porque él es superior. Como este segundo grupo compara Moshe Rabbeinu con una casa, porque aquí es el inferior y aquí está el superior. La casa, ella necesita alguien para que sea construida, administrada y cuidada. Entonces hay un superior sobre ella. Y Moshe, él es este dueño de la casa. E Moshe poderá falar desta forma porque ele estava em um nível superior, aqui está dizendo, a Sefirá de Netzach, ele está mais arriba, uma, duas, é a terceira mais arriba de Malchut. Mira que é a Sefirá de Netzach. Por esse motivo é que Moshe não está faltando o respeito ao Eterno. Isso é o que saca o segundo grupo. Já que ele está falando de uma posição de mais arriba hacia abajo. Ele está falando de superior a inferior. Moshe, isso todo o recordatório da última classe, está falando de Netzach hacia Malchut. Há um movimento hacia Malchut. Por isso é que ele utilizou o nome Aleph Dalet Nun Yud, que é uma tradução literal. Não? Pareceria que estava falando respeito a Deus, pero não lo é tanto assim. Já que ele habla de superior a inferior. Mira, tem secções que são difíceis de entender, de maior a menor. Isto pareceria que o nome ali, que seja uma tradução literal solamente do Senhor. Não, ele está falando de superior a inferior. Esta é uma visão deste segundo grupo de sábios. E o primeiro grupo de sábios, eles hablam desde outra óptica. O primeiro grupo vai usar outra óptica. Ele vai tomar o texto do capítulo 5, os versículos 22 ao 23, mas ele também vai usar o capítulo 6, versículo 2. E eles sacam seu argumento dizendo, não é assim como funciona. Negativo, diz o segundo, para o segundo grupo, os del primeiro, não é assim como funciona, não é falando de maior a menor. Eles disseram, sabe que? Vocês não estão captando um detalhe que está dentro da própria Parashá Vayera. É verdade que Moshe Rabbeinu falou com o Eterno, mira, ele está arriba, ele falou ao Eterno utilizando Aleph Dalet Nun Yud, pero se nós vemos o capítulo 6 e o versículo 2, passando a Parashá Shemot e a Parashá Vayera, vas a observar que o Eterno lhe respondeu a sua queja. A Moshe Rabbeinu le respondeu não com Aleph Dalet Nun Yud, le respondeu a Moshe Rabbeinu utilizando o nome do Eterno que está em la Sefirá de Gevurah, que é Elohim. O primeiro grupo diz assim, Moshe Rabbeinu está aqui, ele falou com o Eterno com esta queja de maior a menor. Ele utilizou para referir-se ao Eterno Aleph Dalet Nun Yud, pero quando o Eterno lhe dá a resposta a sua queja de Moshe Rabbeinu, o Eterno utiliza o nome de Elohim. Agora o juego cambia, é a Sefirá de Gevurah, é esta vasija que está funcionando, está fazendo movimento no lago sefirótico. Que quer dizer? Que Elohim é superior à Sefirá de Netzach. Uau! Está captando a ideia? Se aqui é o superior referindo-se ao inferior, ele pode usar palavras ásperas. Quando o Eterno le vai contestar a Moshe, ele não vai ser de inferior a superior, ele vai utilizar o nome Elohim. Que quer dizer? Que Moshe Rabbeinu acabou de ativar o nome del rigor, del juízo. E às vezes o juízo se vê em palavras mais simples. Ele ativou nada mais e nada menos que a tabla de los 72 nomes del Eterno del lado de la Gevurah. Este é o argumento del primeiro grupo de sábios. E o aluno está podendo captar como estamos utilizando a la vez, tudo junto, a fórmula qualitativa, quanto a quantitativa, todo junto. São em frações de segundos o mecanismo quando já se tem na prática. E outro detalhe, o judaísmo diz que Moshe Rabbeinu é um grande profeta.
Pero a la verdade, la Cábala dice, no, ele não é um grande profeta. Moshe Rabbeinu é um grande cabalista. E estás vendo como uma classe de Cábala ela pode ser apaixonante, emocionante, colocar este sazón, este sabor latino-americano, verdade? E muito mais quando ela sai do Brasil, que é aquele país do samba e do futebol. E não vamos a colocar solamente o samba e o futebol em los pies, não. Usaremos desta habilidade para a Cábala com toda essa beleza, esses colores calientes de um país tropical. Exatamente. Por isso é este Pelé, este milagre, essa maravilha. E estamos no meio de lo feo, desta oscuridade, para encontrar como se hacen as coisas. Então, qual é a prova de eles? Mira, del primeiro grupo, como acabamos de ver na pizarra, o movimento, não? Eles dizem que Moshe Rabbeinu ativou no momento que ele utilizou o nome Aleph, Dalet, Nun, Yud e hablou em aquele tono, ele ativou o laudo da Gevurah. Então, este grupo apresenta sua prova de descargo dizendo: Moshe le habló al Eterno usando Aleph, Dalet, Nun, Yud. E aqui nos falta um naciente. Isso às vezes se nos vai. Isso ali lo vamos a colocar. E que ocorreu? Quando o Eterno le dá resposta a sua queja, o Eterno usa o nome. Qual será o nome que está aí oculto? Uau, vai ser emocionante. Isto, se queremos, lo vamos a colocar aqui para não olvidarnos. Isto vai estar em Shemot, pero já vai passar da própria Parashá Shemot a la Parashá Vairá, capítulo 6, versículo 12. Estás observando que estamos aprendendo agora que todo trabalho é suscetível de sempre ser melhorado e os dados sempre se vão agregando para que se haga uma beleza. Necessitamos abrir este secreto. Mira, há alguma coisa que está aqui. Que foi o que ele ativou as manitos se nos esquece para sacar? Isto é o emocionante. E vamos usar de ferramentas de precisão, porque necessitamos, mira, este mecanismo tem que ser feito com calma e delicadeza. Ali vamos encontrar qual é o nome. Aí eu tenho uma Aleph. Igual, já temos a letra Lamed, formamos o nome, um dos nomes de letras. Que será que veio? Que há uma G. Já pode formar. Há uma I, há uma Men. Ele ativou o nome dela que é Elohim. Elohim é superior à Sefirá de Netzach. E Moshe Rabbeinu ativou o nome dela, Sefirá de Gevurah. Estás vendo a vasija? Que vamos aprender? Primeira lição. Se eu quero trabalhar com os nomes do Eterno que estão em las Sefirot, não é questão de andar meditando e não é só isso. Eu necessito construir uma vasija para cada nome. E que pensaram que a Cábala é esta coisa tão bonita, tão hermosa que nos 61 silhões? Não, Senhor, eu tenho que construir a vasija para cada Sefirá, porque em cada vasija eu necessito bajar, albergar, dar esta hospitalidade ao nome correspondente. Imagina, se eu não tenho vasija, eu não consigo. Então, Moshe Rabbeinu, ele ativou que o nome do Eterno que está em la Sefirá de Gevurah. Gevurah está arriba da Sefirá de Netzach. Vamos de novo. Moshe Rabbeinu vai e se queja ao Eterno. Ele utiliza o nome Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ele habla com muita bronca. Ele reclamou mesmo. Isso, igualito como Yehudá se acercou a Yosef em la Parashá Vaigash, onde Yehudá ia dar-se-lhe a punhetaços a Yosef. Moshe Rabbeinu andava quase nesses termos. Por quê? Porque ele ligou donde o faraó. E o faraó disse: não, de aqui não me sale nada. E em cima todo mundo vai trabalhar o doble. Que se han creído uma bola de flojos todo mundo. O Eterno escutou aqui quando lhe respondeu. Não lhe respondeu com Aleph, Dalet, Nun, Yud. Moshe Rabbeinu ativou o nome de Elohim do lado do rigor. El que lhe vai responder e é o que inicia a Parashá Vayera. É Elohim, el lado de la Gevurah. Pero Moshe Rabbeinu tinha na vasija, ele podia suportar todos estes elementos. Nós ativamos as coisas em nossa vasija. Bien, gracias. Estás vendo os elementos qualitativo e quantitativo em la velocidade que há que trabalhar. Por isso, tem que estar aqui adentro.
Todos estes mecanismos de entrevistas, encuestas, grupos de discussão técnico, de observação, tudo é o que hacemos com nossos alunos. Não nos estamos dando conta, estamos trabalhando em piloto automático e na hora de sacar as conclusões, nós sacamos as conclusões em Aleph, que tem sua abertura a los 4 lados. Nós sacamos as conclusões sobre a base de Pelé, aquela maravilha, se imaginou? Este é por nada Pelé, é de Brasil, verdade? Uau! Um país tropical com colores calientes e vivas. Oh, mas que maravilha! Ou lo hacemos do lado de lo fel, nos encontramos em uma escuridade, moremos, nos hemos perdido, não estou mais entendendo nada, não estou captando nada. Este dinamismo se necessita para hacer os movimentos no árbol sefirótico. E se você não repassou aún a classe número 3, véalo de la Parashá Vayera 5781, porque ali se explica nesta classe, mira as funções do nome Elohim, que é um nome de juízo, de rigor, de Gevurá, de Din. Por isso é que essa classe 4, ela vai conjuntamente com essa classe mesmo, na continuação. Então, Moshe le pergunta ao Eterno usando Aleph, Dalet, Nun, Yud. Como me pode você explicar isto? Porque ele fala, ele não quer deixar-me, me has hecho ver com cara. Às vezes somos ásperos, não? Lo reclamamos, não estamos de acordo. E que ocorre? El Eterno le dá uma resposta usando Elohim, el nombre de la Gevurá. Não te olvides, la argumentação del segundo grupo está trabalhando solo sobre a base da Parashá Shemot no final, capítulo 5, os 22 e 23. O argumento del primeiro grupo, que disse que Moshe Rabbeinu foi desrespeituoso, ele ativou o lado da Gevurá e vai receber uma sentença, vai haver um elemento sobre isso. Ele trabalha iniciando com o capítulo 5, 22 a 23, pero sua argumentação base é Vairá, capítulo 6, versículo 2, onde aparece Elohim. E vamos utilizar aqui a Torá de Rashi por causa de sua facilidade didática que tem em la impressão para que podamos ver os elementos. Estamos aqui na Parashá Shemot. Vamos a ver a argumentação deste primeiro grupo. O segundo grupo, seu ponto de argumentação está aqui, capítulo 5, 22 e 23, antes de iniciar o capítulo 6. Isto é do segundo grupo. Aqui está o nome Aleph, Dalet, Nun, Yud. Isso, Moshe Rabbeinu está na Sefirá de Nessa, ele se está dirigindo hacia a Sefirá de Malhut, a uno mais abaixo. Pero o segundo grupo, ele vai trabalhar com a Parashá Vayera, vai estar aqui no capítulo 6, o versículo 12, que diz aqui, vai daber, quem lhe respondeu? Mira, ele respondeu quem a essa petição, a essa argumentação de Moshe Rabbeinu ao Eterno. Não te olvide, os nomes Yud Kei Vav Kei, que aparece aqui, e no capítulo 2, no capítulo 6, o versículo 1, é referente ao que está sendo a narrativa da história. Isto, aqui está. Moshe Rabbeinu le habla al Eterno usando Aleph, Dalet, Nun, Yud, hace su queja, apresenta su causa, e em la Parashá Vayera, capítulo 6, versículo 2, diz, vai daber quem? Yud Kei Vav Kei, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Nun. Elohim, el lado del rigor, le contestou, le deu resposta a Moshe Rabbeinu. E repasse, veja, vai a um rumachinho, estás vendo? Estamos iniciando a Parashá Vayera, vai daber, quem é aqui? Elohim, o lado de la Gevurá, o lado del Din, vai daber Elohim el Moshe, vai omer elav, Ani Yud Kei Vav Kei. Mira, quem lhe respondeu? É o lado de la Gevurá, Yud Kei Vav Kei, aqui quando ele indica Ani Yud Kei Vav Kei, é a Sefirá de Tiferet, e Tiferet também está arriba de la Sefirá de Nessa. Observa a tradução, Deus hablou a Moshe e le dijo, eu sou, mira como lo colocaram novamente, não, as traduções não me ajudam, aqui é Elohim, que é o primeiro de acá, e aqui onde aparece é Yud Kei Vav Kei, e hay que saber hacer os movimentos, e isso não é todo, está vendo aqui o nome Shaddai,
Uau, Shaddai é a Sefirá de Yesod. E aqui está B, El Shaddai. Ele é a Sefirá de Chesed e Shaddai é a Sefirá de Yesod. Se imaginou quantos movimentos no árbol sefirótico que se nos passa por cima? Vamos a ver os movimentos no árbol. Não, estamos para cá. Aqui, a classe é aqui. Não estamos por aqui. Vamos a ver os movimentos no árbol da vida. Vamos ali. Moshe Rabbeinu le habla, ele está na Sefirá de Netzach. Ele le habla ao Eterno, se vai quejar. Ele vai utilizar o nome Aleph Dalet Nun Yud, então está falando de superior a inferior. O Eterno le escucha. Le escuchó su queja, su tono de voz, y cuando el Eterno le da respuesta a esta queja que ha hecho Moshe Rabbeinu, no le va a contestar como Aleph Dalet Nun Yud, y así entra en la Parashá Vairá, capítulo 6, versículo 2, lo va a responder como Elohim, y él va a activar Moshe Rabbeinu el lado del rigor. Esto va a tener consecuencias, se va a cobrar, esta acción de Moshe va a ser cobrada. Porque ele ativou Elohim. E quando Elohim lhe responde, ele disse, sabe que, Moshe Rabbeinu? Mira, é Elohim. Ele ativou o nome de Elohim. É movimento que se hace no árbol da vida. Eu tenho que entender os movimentos. Ele ativou a Gevurah, e a Gevurah lhe disse, sabe que, Moshe Rabbeinu? Ani Yud Kei Vav Kei, eu sou Yud Kei Vav Kei. Que quer dizer isto? Que a Sefirá de Tiferet, que é Yud Kei Vav Kei, sigue sendo superior à Sefirá de Netzach. Moshe Rabbeinu se vai meter em uns líos que vocês nem se imaginam. Está dando para entender a movimentação. E hemos visto que também habla de El Shaddai. Há duas possibilidades. Ou eu entendo o El Shaddai como uno solo, e neste caso seria solamente a Sefirá de Yesod, ou eu hago um notaricon, separo as duas palavras. El é a Sefirá de Chesed, e Shaddai, la Sefirá de Yesod. Senhores, temos um movimento incrível. Vamos ali, estão trabalhando as Sefirot de Netzach, Malchut, Gevurah, Chesed, Tiferet e Yesod. Só não está esta de acá. Por quê? Porque é a Sefirá de Arão a Kohen, é a Sefirá del silêncio, e em toda esta ação, em todos estes movimentos, não intervino o silêncio. Quem é del silêncio? É Hillel ou Shammai? Qual de la tabla de los 72 nombres é la que estuvo silenciada, em silêncio, trabalhando de ocultas, solo para muito poucos que sabiam como usá-la? La del lado de la derecha, porque estávamos usando do lado da esquerda. E agora vamos aprender a equilibrar as energias, não para pedir coisas, sino para correção. E a esta comida hay que ponerle sabor, hay que ponerle condimento. Somos latinoamericanos, nos gusta lo picante, ¿verdad? Y sí, los chiles. Se imaginar uma comidita desta forma, leve-lo todos esses elementos del sazón, del sabor, desta beleza. Leve-lo a el estudio de la Cábala. Observe como são os europeus, como são los del Medio Oriente. Quem tem este sazón, este sabor, este baile en los pies, esta magia? Latinoamérica. Vamos aprovechar esto al 100%, al máximo. Entonces, el versículo que sigue, como acabamos de ver, no caso do primeiro grupo, não, ele está em la Parashá, não é Vairá, aqui não, esse daqui não é Vairá, não. Vairá é uma Parashá que está no Sefer Bereshit. La Parashá de aqui é Vairá, sem aquela Yud. E temos que corrigir isso aqui, isso não é Vairá. Vairá é a Parashá que está em Bereshit, é Vairá. É muito diferente, estás vendo? Ela não tem esta ajuda de aqui. É um verbo vai e fal, pero aqui ele leva el yud e aqui ele está sem o yud. E são questões de raiz verbal e todos aqueles detalhes. Vai a um dicionário, divirta-se. Então, quem lhe contestou ali o capítulo 6, versículo 2 foi Elohim, lhe respondeu a Moshe. Aqui está, Shemot capítulo 6, versículo 2.
E este primeiro grupo de sábios disse, mira, Moshe ativou com sua atitude irrespetuosa ao lado do juízo de la Gevurá de Elohim. Por isso, quem lhe dá a resposta a Moshe Rabbeinu, quem é? Elohim. Não confunda com o narrador. Quando o narrador está exponendo o texto e vai entrar em la metáfora, eu tenho que saber separar estes elementos. O lado que contestou a Moshe foi o lado de la Gevurá, del juízo, lo que em si é um indicador que Moshe hizo algo malo, alguma coisa se equivocou, por isso respondeu o nome Elohim. Estás vendo como são os movimentos no árbol da vida? É bem sutil e difícil de captar a ideia. E esta é a parte mais difícil, mais sutil, é movimento de energias no árbol da vida. Estás indicando, nós outros não conseguimos captar, estamos vendo tudo e parece que nos hubiéramos bebido de várias copas de vinho e estamos um pouquitito mareaditos. ¿Por quê? Porque Moshe Rabbeinu está ativando energias, dependendo da forma do tono. Nosotros, o hebreu não é nosso idioma, e quando nos referimos ao Eterno, nós não logramos fazer estes movimentos de energia. ¿Por que não conseguimos fazer movimentos de energia? A coisa mais simples e mais fácil, a resposta é a mais prática. Não temos vasija. Estamos aprendendo muita coisa, muita cábala, muita teoria, estamos lendo ao pé da letra todo, muita coisa. Não temos vasija. Se não temos vasijas, o mundo de arriba não nos pode tratar neste nível. Quando há vasija, esse movimento de energia, ¿se imaginou? O Eterno le usa uma energia de Gevurá, ele está tratando com o juízo, ele ativou o lado do juízo, sabe o que, Moshe Rabbeinu? O que tu pensa, que estás ali arriba e me estás falando assim? Equivocado, mira, eu estou aqui, eu sou Yud Kei, eu sou Tiferet, tu estás mais abaixo. E se por caso não sepas, eu estou mais arriba de ti, que é ele, que é a Sefirá de Chesed. E se tu não sabes também, mira, todas as energias para tu ligar a esta Sefirá de aqui abaixo, por onde tu teve que passar? Há um ducto de conexão aqui, há um árvore da vida que conecta esses dois aqui. Não há, isso não existe, Moshe Rabbeinu. Para tu ligar aqui abaixo, tu tuviste que passar por Shaddai. Então, presta muita atenção. E se tu has acortado o caminho, por que não aparece a Sefirá de... vamos a pensar. Não temos vazio, temos que pensar. Estamos com os 72 nomes, hay que se funcionar. Moshe Rabbeinu hizo um movimento de Netzach, Yesod, Malchut. Al hacer esse movimento, foi irrespetuoso. ¿Por quê? Porque não seguiu o caminho correto. Por isso não está a Sefirá de Od. Que ele ativou? Ele ativou uma energia de Gevurá. Quem lhe responde é Elohim. E Elohim diz, mira Moshe, eu estou arriba de ti, por se acaso tu não entendes bem o que está ocorrendo. Eu sou aqui, estou em Tiferet e estou em Chesed. E se tu não te has dado conta, tu has usado mi nome que está nesta Sefirá de Yesod para chegar aqui e fazer tu queixa. Assim que vamos a ter que sentar-nos e ajustar contas. Esta foi a conclusão que chegou o primeiro grupo. E como sabemos que Moshe Rabbeinu ativou a Gevurá e que vai haver um ajuste de contas depois? Simples. Porque se tudo hubiera estado ok, não é? Mira, se tudo estiver ok, lo correto é que ele hizo, que ele falou, mira, Moshe Rabbeinu ele falou usando para o Eterno o nome Adonai. Então, deveria de ser, o texto tinha que dizer, não, e Adonai le respondeu a ele. Isso é o que devia haver dicho no capítulo 6, versículo 2. Não é Al-Abdal o nome que ele está respondendo, é o nome Elohim, hemos visto no texto em hebreu, não? Tinha que haver dicho, e Adonai le respondeu a Moshe. O outro nome relacionado ao Chesed, esse podia haver dicho ali, Kel, ¿no? Que é o Yud Kei Vav Kei, o Ya, que é a Sefirá de Chochma. Pero esto no ocurrió. La escena es Moshe le cuestiona al Eterno diciendo, utilizando el nombre para hacer esa queja. Al-Avdale Nun Yud, eso está en la Parashat Shemot capítulo 5, versículo 22.
y que es diciéndole, ¿qué es lo que existe? ¿Y quién es el que le responde? Es Aleph, Dalet, Nun, Yud, no, es Elohim. Parashá Vairá, capítulo 6, versículo 2, se activó el lado del rigor. ¿Y qué ocurre con todo eso? Los sabios miraron ese detalle y observaron que la severidad del juicio fue activada. E Moshe, em um determinado momento, ele será punido, receberá seu castigo. Agora, hay que ver aqui se a palavra será leva ou não acenda. Essa questão portuguesa e espanhola, às vezes, os dois se mesclam, não? Se ele será punido, receberá o castigo. Se ele vai receber uma repreensão por causa desta empatia, mira, deste deslize de sua parte. Moshe Rabbeinu sim se equivocou. Senhores, ha sido um gosto, um prazer enorme esta segunda parte. Vocês vendo, todos são movimentos de energia no árbol da vida e temos que terminar a classe fazendo movimento. Por isso este vai e vem, porque há muita tensão, muita coisa. Agora, tu já estás sabendo, há que reposicionar Israel no árbol sefirótico. Vamos a preparar uma classe sobre isto. Sobre o Maguen David tem muita coisa. Estamos trabalhando com os 72 nomes, explicando passo a passo. Vamos a ir, não vai importar a quantidade de classes que há. E outro detalhe, agora tu já sabes que é levar os rabinos a Teshuvah. Isso não tem nada a ver com os rabinos de Israel, não tem nada a ver com Israel nesta Sefirá. Vai ser todos os líderes religiosos, a toditos les vas a agarrar de la oreja, todos os mestres de Cábala, toditos, sem exceção, incluindo el Morel Luiz, e para, como podemos dizer, para a suerte nuestra, sim, o Eterno já lo está haciendo, lo está utilizando uma herramienta muito bonita que se chama moral. Vocês nem se imaginam. É melhor entrar no processo e fazer, porque todos vão ir a Teshuvah, les guste ou não les guste, são toditos, não interessa de que sistema religioso é, de que filosofia, porque tudo isso entra dentro da palavra rabino. ¿Estás vendo? Nos vamos dando conta que só sabemos de Kabbalah a parte teórica, e na parte teórica estamos no Ofel, em la oscuridade. Um shalom bem grande. E não te olvides, comparte o vídeo, inscreva-se no canal, e entre nos grupos de debate, coloque, não importa, mira, eu necessito um ponto de partida, não é importante se está sacando a conclusão correta, ou está falhando aqui ou ali, ou me vão a criticar. Hágalo, é importante, é necessário uma ação, dar o primeiro passo. E vamos nesta aventura maravilhosa de estudar Torá e seus segredos.